A capacidade de crescer em cenários de crise é uma das provas da força do mercado de franquias no Brasil. Dentro desse mercado, podemos destacar as franquias odontológicas, que têm apresentado um ótimo desempenho nos últimos anos. Para falar desse assunto, estou com o Dr. Felipe Borges, que está à frente da Oral Unique desde a sua inauguração em Araras, que já completa 3 anos na cidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua presença no programa Conexão com o Futuro. E primeiro se apresente. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre franquia, o que eu puder falar e passar sobre esse mercado que eu tanto gosto, que é o mercado odontológico. Vai ser um prazer compartilhar esses conhecimentos. Ótimo. Então vamos começar falando um pouco da sua trajetória. Como que foi, por que você escolheu aí no mercado odontológico o modelo de negócio de franquia? Na verdade, eu já vinha desde a minha adolescência ali, já trabalhava como estagiário em consultórios e com o passar dos anos ali eu fui conseguindo entender um pouquinho mais sobre o modelo de negócio odontológico e via que faltavam ainda algumas coisas nos consultórios em relação à estrutura, em relação ao marketing. Eu sentia o dentista muito preso a muitas funções. Então, o dentista, além de ser um dentista, ele cuidava do marketing, ele cuidava administrativamente da sua clínica. E isso formava deixava um espaço, né, um gap muito grande. Eu falo que era dinheiro desperdiçado. Então, às vezes, um profissional muito bom perdia tanto tempo fazendo tantas coisas que acabava perdendo o foco real, ali a sua verdadeira função ali dentro do seu próprio negócio. Então, eu morava em São Paulo, nós já tínhamos nossa clínica, e aí a gente decidiu por escolher um modelo que desse essa assessoria, que desse esse suporte. Então, a gente tinha um certo, às vezes, preconceito com franquias, de falar assim, mas será que realmente vai ter qualidade? Será que a gente vai conseguir ter um controle, vai ficar meio preso? E aí, estudando o modelo de franquia da Oral Unique, eu pude ver que era exatamente aquilo que eu precisava. Então, trouxe todo um suporte na assessoria administrativa, marketing. Então, hoje eu consigo me focar na odontologia, não só no atendimento, mas também numa parte de gestão, mas com pessoas qualificadas do lado. Então, eu consigo hoje enxergar o modelo de negócio de uma forma diferente, no meu ponto de vista mais lucrativa para o dentista e de uma qualidade melhor para o paciente, que essa é a intenção. Você dá um serviço de melhor qualidade para o paciente, principalmente por conta de uma odontologia antiga que a gente sofria demais, né? Então, quantas pessoas perderam os dentes ali na sua infância, adolescência e cresceram às vezes traumatizadas com a odontologia. Então, hoje eu vejo esse conforto para o paciente sendo primordial ali para iniciar essa transformação. E eu pude ver isso no modelo de franquia que a Oral Unique ofereceu. Doutor, e a Oral Unique tem a marca de ser líder em odontologia prêmio no Brasil, né? O que se deve esse diferencial? O diferencial que eu vejo hoje na Oral Unique é que ela conseguiu unir, além de uma questão tecnológica, então nós temos toda a parte de infraestrutura com um raio-x digital, onde o paciente já ali dentro ele já consegue fazer o seu exame radiológico. Nós temos o scanner, onde a gente nos permite fazer um tratamento muito mais tecnológico, com planos digitais. Então, eu vejo o mercado hoje indo para esse caminho tecnológico. Então, eu optei pela Oral Unique justamente por ela trazer esse suporte junto com ela. Então, esse benefício de você conseguir fazer cursos, você conseguir estar correlacionado com outros dentistas, então trocar informações. Uma rede de network. Exatamente. E, além disso, a gente uniu toda uma equipe especializada. Então, nós temos especialistas na área de cirurgia, na área de prótese, na área de ortodontia, que são os aparelhos, endodontia, que são os canais. Então, a gente não pode esquecer o lado do dentista, né? O dentista é a chave principal dessa mudança para o paciente, mas quando você consegue incrementar a tecnologia e tudo isso num pacote só, novamente o profissional se beneficia, mas o paciente se beneficia muito mais.
Então ele chega lá, ele tem todo um tratamento especializado, ele já sabe o que ele precisa fazer, ele faz tudo num lugar só, independente de ter que fazer aparelho, ter que colocar o aparelho, ter que fazer um canal, ele já consegue fazer tudo no mesmo ambiente e isso traz esse conforto que gera esse diferencial da Oral Unique. Como você falou, né, das transformações tecnológicas também estão presentes, né, nos serviços odontológicos, isso caminha junto com o atendimento humanizado. É importante ter esse foco, né, doutor? Exatamente. O atendimento humanizado, ele é muito importante porque a maioria dos pacientes hoje que tem essa dificuldade para comer, utilizam às vezes aquelas dentaduras. Isso se deu muito por uma odontologia lá atrás que não tinha muitos recursos, né? Então era assim, doía, já tirava o dente, já se fazia as extrações e isso traumatizou uma geração. Então é muito comum, muitos pacientes chegam para mim e falam assim, nossa Felipe, o que não me trouxe até aqui foi o medo. O medo me bloqueou. Então, esse tratamento humanizado, ele é primordial, ele é fundamental para a gente quebrar esse bloqueio e conseguir ajudar. Eu falo que a gente não cuida de dente, né? A gente cuida de pessoas. E ajudar essas pessoas a conseguirem encarar o tratamento, entender a importância do tratamento e, ao mesmo tempo, novamente ser beneficiada por isso. Então, a estrutura ela é toda voltada para um conforto. Nós temos pré-operatórios, nós temos um local pré-operatório, um lugar pós-operatório, nós temos um acompanhamento diário de todas as cirurgias que são feitas. Tudo isso é para mostrar para o paciente que ele pode estar ali fazendo o seu tratamento, que aquele bicho de 7 cabeças não existe mais. E hoje a tecnologia, junto com a informação, com os profissionais cada vez descobrindo novas técnicas, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Que bacana. E a gente vê o número hoje de quanto está da Oral Unique e ela faz uma pesquisa de mercado para saber o potencial da cidade ali onde ela possa atuar? Nós fazemos sempre uma pesquisa para conseguir ver qual é a Oral Unique que se encaixa diante daquele padrão daquela cidade. Então, se ela tem muitos habitantes, se ela tem menos. A gente encontrou Araras e a gente fez uma pesquisa em uma cidade. Eu estou aqui já há 5 anos, por mais que a Oral Unique vai completar 4, já estou aqui há 5. Eu adorei a cidade de Araras, me acolheram super bem, fiz muitos amigos aqui. Estou construindo minha vida aqui, porque realmente é uma cidade muito boa, é uma cidade que ela está próxima a grandes centros também, então você não fica tão distante de aeroportos e, ao mesmo tempo, economicamente é uma cidade que o nosso estudo nos permitiu conseguir montar a clínica aqui e, modéstia à parte, ficou uma clínica muito bonita, eu fiquei muito feliz com o resultado, que eu falo que Araras merece sempre bons serviços, boas lojas e a população aqui, ela merece ter esse bom atendimento. Ótimo. Pesquisas também mostram, doutor, que aumentou o interesse, né? Você estava falando do bloqueio, acho que isso também é uma consequência, o interesse da população pelos serviços de odontologia. Mas isso se deve mais à saúde bucal ou a fatores estéticos, ou é uma somatória aí dos dois? Eu acredito que seja uma somatória. É claro que a gente sempre teve o fator estético muito associado aos dentes. Então é muito comum pessoas falam assim, nossa, já que é um dente do fundo eu não cuidei porque não aparece. Mas hoje com a informação, você vê propagandas, você vê... a internet mudou muito, né? O acesso à informação das pessoas conseguiu mostrar a importância da saúde. Então você começa a ver o seu avô não conseguindo mastigar, e você começa, poxa, né, tenho que mudar. Então, é muito difícil hoje você ver um adolescente de 17 anos usando uma dentadura. E se você pegar 30, 40 anos atrás, era uma coisa comum de se ver. Então, graças à informação, eu acho que é um conjunto de tudo. Informação, as empresas cada vez investindo mais. Então, você olha o tamanho da Colgate hoje, investindo bastante nessa questão odontológica, porque é um mercado onde as pessoas conseguiram perceber que havia essa necessidade e cada vez está ficando melhor. As crianças estão gostando mais de ir no dentista, as pessoas estão se cuidando mais da parte odontológica. Então, é uma junção desses fatores que fizeram essa mudança radical no mercado. Doutora, a gente estava falando desses benefícios do cuidado com a saúde bucal e vão muito mais além, né?
Você consegue trazer isso para o corpo e para a mente também, né, doutor? Com certeza, eu falo que a saúde começa pela boca, né? Não é um ditado, ele é um ditado muito verdadeiro. Então, quando você tem a sua boca saudável, quando você tem a sua estética de uma forma que te agrade, você começa a ter mais autoestima, você começa a encarar as coisas de uma forma diferente. Quantas pessoas eu já ouvi chegarem para mim e falar assim: nossa, Felipe, tem 5 anos que eu não participo de uma festa, de reuniões de família, porque acaba afetando a vida social. A pessoa não consegue mastigar, não consegue se alimentar, tem vergonha às vezes de não ter os dentes, não conseguir utilizar prótese. Aí fala: poxa, eu não consigo às vezes passar o Natal com a minha família, eu não consigo ir num restaurante. Coisas simples para a gente que tem os dentes, às vezes para as pessoas se torna o sonho da vida delas. Então, o meu papel ali é não ajudar, como eu disse, não só ajudar a tratar a boca, a gente trata pessoas. Então, é devolver para essa pessoa a vontade de voltar a se reunir com a família. Eu várias vezes encontro nos restaurantes pacientes e vejo ali almoçando com o pessoal, com a família. Uma realização. É uma realização profissional. Sim. Que eu falo que isso realmente é o que nos move a fazer. A gente tem toda uma questão de custo de clínica, obviamente tem um monte de funcionários ali, de colaboradores que estão ali ajudando a gente, mas o que move realmente a gente é poder estar colaborando na melhora de vida das pessoas, e quando fazer isso com o nosso trabalho é muito gratificante. Então, essa conexão entre autoestima, entre saúde, estética, mastigação, ela está toda relacionada. É muito difícil você só ter uma coisa. Se você tem uma boa saúde, você consegue buscar uma boa estética, o que consequentemente vai te dar uma autoestima. É integrativa, né? Exatamente. A gente não vai conseguir dar uma estética sem a saúde, ou também não dá, só o paciente ter saúde e não ter estética, porque a estética vai interferir na autoestima dele, que está envolvida com a nossa saúde mental, que é tão importante quanto. Doutor, e qual que é o perfil do teu público? Hoje o nosso público ele é mais voltado ao público da terceira idade, é o público que mais nos procura, então aquele público que sofre ali para mastigar, tem aquela dificuldade, então acaba sendo um público que encara o problema de uma forma tão grande que já não se vê mais, não tem mais escapatória. Fala assim: nossa, não consigo mais comer. Então, se eu não consigo mais comer, eu tenho que procurar ajuda. Ainda eu vejo aquele público 40, 50 anos, ainda está num processo de assimilação ali, de procurar ajuda. E eu vejo a infância e a juventude hoje com bastante facilidade em aderir tratamentos, não é mais aquele terror que parecia ser. Então, a gente atende de tudo, né, de todas as idades, porém, nosso público com maior frequência é o público da terceira idade. E você está falando de tratamento, hoje quais são os tratamentos mais procurados? Hoje o tratamento mais procurado é o tratamento de implante. Que é a expertise mesmo de vocês, né? Exatamente. É a nossa especialidade, que é a parte de reabilitação. Então, é aquela pessoa que não consegue mastigar, não consegue mais ter firmeza para comer, está desenvolvendo às vezes problema no estômago, dor de cabeça. Então, a gente, através dos implantes, consegue devolver para ela esse benefício de ter os dentes fixos de novo. Então, acaba melhorando a sua qualidade de vida. E isso é muito importante, porque ela vai levar isso para a sua terceira idade. E da parte da estética bucal, tem aqueles mais procurados também? A estética hoje é as lentes de contato, né? As lentes de contato, que são fragmentos, falando de uma forma bem rápida, assim, são fragmentos de porcelana, ou às vezes podem ser também feitos de resina, e a gente faz a colocação desses fragmentos. Só que eu deixo sempre muito bem claro que é um tratamento que tem indicações. Então, não é simplesmente ir lá, desgastar os seus dentes com qualquer pessoa e colocar uns dentes brancos na boca. A saúde, ela tem que vir em primeiro lugar. Então, lógico que a estética faz parte dessa saúde, mas esse tratamento tem que ter uma indicação certa, tem que, por exemplo, o meu dente não está bem posicionado. Não, tem que usar um aparelho antes. Então, a gente tem alguns pré-requisitos para esse tratamento, porque senão você acaba atingindo a sua saúde em busca de uma estética. E eu não sou a favor, não concordo com essa atitude. Então, eu sempre oriento meus pacientes a
olha, as lentes são lindas, fica um tratamento maravilhoso, a estética faz parte da nossa vida, mas a saúde tem que vir primeiro. Perfeito. E, doutor, e por ser um modelo de franquia, existe alguma restrição, algum tipo de serviço odontológico? Não, é um consultório como qualquer outro. Na verdade, normal, a gente tem todos. Realmente o diferencial é a gente ter essa parceria com empresas, né? Por conta que a franquia consegue esses benefícios. Então a gente consegue um material que às vezes vai lançar, a gente já consegue ter acesso. A gente consegue ter acesso a um material de melhor qualidade, às vezes por um valor menor. Então, esses benefícios, mas é um consultório, assim como eu tinha meu consultório em São Paulo, como qualquer outro, com certeza muito mais equipado, com todo esse suporte, mas clinicamente falando, ele é igual. Sim. E a gente sabe também que esse setor, né, de franquia odontológica, ele sobreviveu bem às crises, principalmente à pandemia. Como que foi na Oral Unique? O setor odontológico foi um setor que foi atingido, né? Acho que todos os setores, tenho certeza que todos os setores foram, mas a gente conseguiu sobreviver, né? A gente conseguiu passar por esse momento que foi muito difícil para todo mundo. A gente conseguiu auxiliar nossos pacientes, então a gente sentiu muitos pacientes com dificuldade, então o que a gente pôde ajudar, porque como envolve saúde, tem coisas que você não consegue evitar, você não vai evitar às vezes uma dor de dente. Então, eu vi que foi um setor que sofreu, mas ao mesmo tempo não teve o impacto que outros setores tiveram. Então eu agradeço assim, de a gente ter conseguido passar por essa situação, não perdemos nenhum colaborador. E eu vi também se tem algo bom, as pessoas voltaram a cuidar um pouco mais da saúde, cuidar mais da... olhar para dentro, Exatamente, então conseguiram, às vezes as pessoas falam, nossa, eu aproveitei esse tempo na pandemia e comecei a cuidar do meu corpo e agora eu também quero cuidar da minha boca, comecei a cuidar da minha saúde mental, comecei a ler um livro, tocar um violão. Então acho que se teve algo bom, né, nisso, teve né? Acho que exatamente. Então eu vi que foi um setor que voltou muito bem aquecido, as pessoas voltando a se cuidar. Bacana. E para finalizar, doutor, com tantos avanços tecnológicos, o que podemos esperar aí no futuro da odontologia? A gente consegue ver hoje a odontologia cada vez mais partindo para o mundo digital, né? Que é aquela questão de fazer no computador e você tem muito mais precisão e replicar na boca. Claro que nunca vai ter 100% algo totalmente robótico, né? Acho que não, A questão do operador ali, do dentista à frente do tratamento, ela vai ser sempre primordial, mas a tecnologia ela está aí para auxiliar. Então, por exemplo, hoje a gente, através de uma tomografia, você consegue fazer uma cirurgia guiada, ou seja, você já planeja o que você vai fazer antes de fazer, você consegue ver mais assertivo, um resultado muito mais assertivo, a chance de erro muito, muito menor. Você tem como observar uma estética antes de fazer, então você consegue mostrar para o seu paciente mais ou menos o seu novo sorriso, o design do dente. Então, essa tecnologia, as empresas vão investir cada vez mais e eu vejo esse mundo digital cada vez mais presente nos consultórios. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa.